noite a todos. Fico feliz aí, honrado por mais uma vez estar aqui nessa casa que me acolhe. Agora um ambiente um pouco diferente, mais bacana, né? Que está cada vez mais se estruturando e a gente fica feliz por conta disso. Meu nome é Sauler Barcelos, para aqueles que não me conhecem ou ainda vão me ver em algum lugar. Eu sou o tio da evangelização, sou palestrante espírita, facilitador de grupo de estudo, trabalho em mesa mediúnica e eu sempre gosto de dizer isso, né? Normalmente as pessoas chegam e falam: uau, Sauler então se arrebenta. Sauler é um grande devedor. E aí a gente vem aqui justamente para correr contra o tempo, porque senão o bicho pega. Então, estou aqui com muita gratidão, muita felicidade para poder contribuir, compartilhar um pouquinho do que a gente estuda antes. Até porque quem está aqui na frente não é melhor do que ninguém, não é superior em nada. É simplesmente cara dura mesmo, cara de pau, vem aqui para falar, mas ainda assim para compartilhar. Hoje nós estamos, o movimento espírita praticamente como um todo está celebrando o dia que foi lançado, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então é um dia muito especial, no dia 18 de abril, e aí a gente acaba ficando cada vez mais feliz de falar sobre esse tema que foi escolhido pela casa, que é Allan Kardec, o Espírito Iluminado. E é muito interessante porque eu vejo que são poucos os espíritas que conhecem Allan Kardec, que conhecem o professor Hippolyte Léon Rival Denisard, aquele que de repente não foi escolhido a esmo. E aí eu quero começar essa reflexão. Para todas as atividades que nós vamos nos propor a fazer, não dá para a gente simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito, escolher qualquer pessoa. A gente, na verdade, vai verificar se tem capacidades, aptidões, para depois colocar para uma atividade. Vamos pensar então. Lá atrás, Jesus escolheu 12 imperfeitos para andar junto com ele. Mas naqueles 12 imperfeitos, ele analisou o íntimo de cada um e sabia o potencial de cada um para aquilo que tinha que fazer. Mas em determinado momento, eles falavam: poxa, Jesus, vamos embora falar com os gentios, com o pessoal da alta burguesia. Jesus, claro que essa é a tradução de Sauler, né? Galera, segura a onda. Isso daí não é para vocês não. Vocês vão pegar as ovelhas que já têm conhecimento, que já querem, vocês vão arrebanhar essas. As outras, de outros apriscos, como ele diz, vai vir um outro cara mais preparado aí, vai um cara bom. E aí depois a gente descobre que é Paulo de Tarso, porque ele tinha um conhecimento mais aprofundado, ele tinha uma eloquência, ele tinha um raciocínio diferente, ele tinha estudo, ele tinha preparo. Daí que a gente começa a verificar que nada está fora do lugar. E Allan Kardec também não foi escolhido a esmo. A gente vê pela literatura espírita que se Allan Kardec não tivesse escolhido ir por esse caminho, outro seria escolhido. Ok? Isso quer dizer então que jogaram para o alto uma moedinha e para onde caísse a gente ia pegar esse para ser o codificador da doutrina espírita? Pera lá, claro que não. É uma tarefa muito grande, é uma tarefa de muita importância, que trouxe, na verdade, um momento de transição também para a modificação das pessoas, trazendo a moralidade, mas principalmente esclarecendo sobre o mundo espiritual, que até então estava muito confuso. Como é que é isso? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, eu fico dormindo até o dia do juízo. Como é que é esse negócio? E aí a doutrina espírita vem para descortinar esse véu através dessa obra gigante, magnífica, que é o Livro dos Espíritos. E para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Eu estou dizendo isso porque eu mesmo não sabia. Quando falaram: só você já leu o Livro dos Espíritos? Eu era católico, eu falei: cruz credo. Eu estou fora desse negócio. Mas o Livro dos Espíritos nada mais é do que um livro de perguntas e respostas incrível, que faz a gente ficar instigado de querer ler mais, de querer saber mais, e a gente se identifica, porque tem muitas perguntas que aqui são colocadas que nós faríamos, ou que nós fazemos. Logo, nós vamos encontrar muitas respostas para os nossos questionamentos nessa obra gigante, nessa obra fabulosa, que é a primeira que veio para realmente dar início ao movimento espírita, à doutrina espírita no mundo.
Mas vale a pena falar aqui um pouquinho sobre esse ilustre homem que nasceu lá em Lyon, na França. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E é interessante porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. 1804, ele nem era tão velho assim. Mas aí vale a pena a gente refletir como é que foi essa vida dele. Lembra que eu falei que ele não foi escolhido a esmo, por acaso? Vamos jogar aí, né? Vamos fazer uma porrinha aí. Quem tem mais? Vamos escolher aquele que está passando ali. Vem cá, você vai ser o codificador. Não é assim? E aí ele veio de uma família já que gostava de se instruir, que gostava de pesquisar, cientistas de diversas naturezas. Então era uma família de magistrados e de advogados. Uma família de pessoas que estudavam, que buscavam conhecimento, e a gente vê pela doutrina espírita que, primeiro ensinamento, espíritas, amai-vos. Segundo ensinamento, espíritas, instruí-vos. A instrução faz base, é importante, não é mais do que o amor, mas é muito importante. E com base nisso, a gente começa a perceber também que a própria escola ao qual ele foi educado já é uma escola diferenciada. Foi no Instituto de Educação Pestalozzi. Pestalozzi, esse nome que realmente é muito conhecido, esse homem que fez uma grande transformação também para a nossa realidade, auxiliando a nossa época e a época anterior, fazendo com que as coisas vão cada vez mais progredindo. E é interessante que em 1824 ele se torna pedagogo, ele se forma pedagogo. E aqui, como não dá muito para correr disso, eu vou compartilhar algumas informações sobre Allan Kardec, ou melhor, professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec foi o pseudônimo para muita gente que não sabe, né? Quando fala professor Rivail, que raio de professor é esse? Esse é o nome dele original. E é interessante o porquê que ele escolhe então colocar Allan Kardec. Por quê? É muito bacana isso, gente, porque Allan Kardec não era conhecido. Se fosse o Sauler, se fosse de repente alguma outra pessoa querendo se envaidecer, querendo ser reconhecido, aquele cara ali, ia colocar o nome dele, ia colocar lá Sauler Barcelos para aparecer. Essa é a nossa imperfeição. E a gente ainda está nessa vibe. Mas ele não queria isso. Na verdade, ele não queria nem que confundissem para acrescentar cada vez mais para ele, porque ele já era muito conhecido. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, falando aqui sobre como que era essa realidade. O professor Rivail, ele já estava como um grande mestre em Lyon, desenvolveu diversos trabalhos e projetos educacionais na sua carreira acadêmica. E aí, olha que interessante, podemos destacar alguns trabalhos como Plano Proposto para Melhoria de Educação Pública, Discurso Pronunciado na Distribuição de Prêmios, Projeto de Reforma de Exames e de Educandários para Moças, Plano de Reforma de Ensino na França, Curso Teórico e Prático de Aritmética, Gramática Francesa Clássica, Catecismo Gramatical de Língua Francesa, Programas Ordinários de Física, Astronomia e Fisiologia. É um cara qualquer, né? Não. O bicho era danado, hein? Tinha conhecimento pra caramba. E aí que realmente a gente começa a perceber, existem algumas tarefas que nós vamos precisar de pré-requisitos. Sauler então já estava na programação reencarnatória que ele seria esse cara que escreveu isso tudo? Já estava na programação reencarnatória que ele seria inteligentão? Não, estava na programação reencarnatória que ele viria numa família que iria fomentar que ele fosse para esse caminho. Isso estava na programação reencarnatória. Estava na programação reencarnatória que ele assumiria compromissos sociais. Isso estava na programação reencarnatória. Mas, como a gente tem o véu do esquecimento, a gente precisa então de alguns caminhos para nos impulsionar. E a escolha da família é essencial para isso. Não acaso que ele veio
nessa família, que é onde as pessoas já eram letradas, que já eram mais desenvolvidas intelectualmente. A participação do professor Rivail em diversas sociedades acadêmicas, nas quais podemos comprovar através dos diplomas. Vamos ver os diplomas, hein? Vamos ver, hein? É um qualquer, vamos ver. Diploma de membro da Sociedade Nacional de Educação da França. Diploma de membro do Instituto Histórico de Paris. Diploma de membro da Sociedade de Agricultura do Departamento de Lyon. Diploma de membro da Sociedade de Frenologia de Paris. Não sei nem o que é frenologia. Ó, mas o danado tem lá o diploma disso. Diploma de membro da Sociedade de Gramática de Paris. Diploma de membro da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional. Diploma de membro da Sociedade Francesa de Estatística Universal. Membro da Academia Real de Arras. E etc. Porque tem outros. E o que é interessante a gente começar a perceber aqui? O quanto que às vezes a gente não quer se instruir. Nós estamos numa doutrina, que é a doutrina espírita, que tem 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Eu olho o movimento espírita e o que eu mais vejo são pessoas vindo para a doutrina espírita por conta da religião. Esquece totalmente a ciência e não se preocupa com a parte filosófica. Então vem para cá e fala amém. Opa, amém não, Saulo, assim seja. Até isso parece brincadeira, mas para quem não sabe, amém é assim seja. E aí que a gente começa então a verificar que esse que foi o codificador da doutrina espírita já estava experimentado, e é muito interessante que ele era muito cético. Para dobrar o professor Rivail não era fácil, não. Ele tinha retórica, ele participava de debates, ele discutia, fazia artigos, o cara era um cientista. E por que isso é interessante? Por que isso é importante, Saulo? Sinceramente, se fosse eu aqui, ó, de repente, começa a mexer o negócio, primeiro que eu ia sair correndo, né? Vejo a mesa girando, a cestinha com a... pernas para que te quero. Agora, se eu pergunto, quem está aí? É o espírito natalino. Eu, nossa, espírito natalino! É Papai Noel, é? Eu ia ficar lubridiado, eu ia ficar assim, nossa, que fantástico! Mas o doutor, o professor Rivail, não. Quer dizer que eu estou perguntando e está respondendo? Bom, se está respondendo com uma base intelectual, não pode ser um movimento mecânico. Isso tem que ter uma causa inteligente, porque tem um efeito inteligente. Essa é a diferença de uma pessoa experimentada. Essa é a diferença de uma pessoa com pré-requisitos para ser um cientista e trazer a doutrina espírita que iniciou consciência. Iniciou consciência. A gente não pode nunca esquecer disso. O professor Rivail era de índole cética, acatado por toda a classe acadêmica em face do seu senso crítico. Olha que legal isso, gente. Ele era crítico. Ele ficava questionando. Ele não queria simplesmente aceitar as coisas. Porque desce desse jeito. Não, desce, tem que ter uma razão. Por que é assim? Deixa eu ver o que é. Então ele era crítico e era imparcial. Características marcantes no seu caráter firme e resoluto. Era infenso à fantasia. Tipo, ó, o Saulo já estava falando com o Papai Noel aqui, ó. Se viesse coelhinho da Páscoa, eu ia chorar de emoção. Então, ele não era meio fantasioso, ele queria saber o que estava ali por detrás. É mágica, é o sobrenatural. Calma aí, sobrenatural não. Tem alguma coisa acontecendo aqui e eu quero descobrir o que é. Ele ia a fundo, ele pesquisava, ele queria saber.
porque era um cara sério, com compromisso. Ele tinha compromisso com a verdade. Ele era um professor. E isso é muito importante, porque sendo professor, quem ainda não teve a oportunidade de ler, vocês vão ver o quanto que é didático isso daqui, gente. Extremamente didático. Um professor tem a capacidade de fazer coisas mais didáticas, mais palpáveis. E é interessante que dentro das questões que ele traz, ele faz a mesma pergunta de forma diferente. Ele tenta dar uma cercada no espírito, sabe? Deixa eu ver se você está falando a verdade mesmo. E aí o espírito pesca e fala: cara, eu já te falei isso. Eu já falei sobre isso. E aí a gente percebe, então, mais uma vez, o quanto que essa capacidade intelectual é importante para a gente avançar em alguns outros aspectos. Sauler, então uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa que não aprendeu a ler, uma pessoa que de repente não tem conhecimentos estruturados dessa forma, só tem a vivência, não avança? Não evolui? Claro que evolui, mas chega um ponto que a evolução fica prejudicada. Só que, sinceramente, na nossa condição de espíritos tão imperfeitos e atrasados ainda, cara, vai evoluir pra caramba, muito mais do que um monte de gente que tem conhecimento pra caramba, porque o que mais nos falta hoje na nossa sociedade é justamente a moralidade. As duas pernas da humanidade, intelectual e moral, a intelectual avançou absurdo. Agora a gente precisa avançar a moralidade. Daí que a gente não precisa, mas só ser bonzinho não adianta. Não é só não, gente. Ser bonzinho é difícil pra caramba. Por isso que a gente precisa dar atenção para essa parte moral. Então, ele não possuía um instinto poético nem romantesco, porém ele era totalmente voltado para o método. E isso é também de suma importância. Como ele é dotado de métodos, ele criou um método. Eu vou fazer perguntas para você que está mediunizado. E se você estiver me enganando? Você está lá virando olhinho e tudo, e está nada, está com nada. Então ele começou a fazer o seguinte: eu vou fazer assim, vou perguntar para você que está aqui perto de mim, vou mandar a mesma pergunta lá para outro país, para outra cidade, para outro estado, depois eu vou colher as respostas. Eu vou confrontar. Vocês estão falando que vocês são espíritos? Que não tem espaço nem tempo? Vocês vão em tudo quanto é lugar? Então eu quero ver qual é. E nesse método, ele se deparou com respostas muito parecidas ou iguais. E ele falou: o negócio é sério. Ele criou um método. E para criar um método, mais uma vez, a gente tem que ter conhecimento para isso. Então, com relação a essa questão do método, ele praticava na palavra escrita e falada a precisão, a nitidez, a simplicidade dentro de um vernáculo perfeito, livre de redundâncias. Mais uma vez, essa obra aqui é por Cláudio Damasceno. É uma leitura um pouco mais facilitada, mas que não perde em nada em termos de conteúdo. É igualzinha a outra, só mudam algumas palavras. Por quê? Porque às vezes, fica meio confuso. A gente lê algumas obras aí, Joana de Ângeles, por exemplo, até de Emmanuel, e fica assim: uau, calma aí, deixa eu pegar o dicionário que agora eu buguei. Então ele foi e auxiliou para que fosse mais fácil ainda o entendimento. Mas a gente tem que lembrar que na época do professor Rivail, de Kardec, a língua era muito mais culta, Era muito mais rebuscada. Então também foi assim na codificação. Durante 30 anos, sobrepondo-se às incompreensões e aos reveses, empenhou-se de corpo e alma em instruir e educar um sem número de crianças e jovens parisienses, segundo modernas práticas pedagógicas que ele mesmo tinha criado, muitas das quais só mais tarde no século XX seriam retomadas e largamente difundidas por ilustres reformadores do ensino. Gente, se liga nisso. A gente está falando de 1820, 1830.
mais precisamente em 1830, 35, onde ele era professor, onde ele dava aulas. Ele dava aula de uma forma, com conteúdos e uma didática, uma metodologia que quase ninguém adotava. E depois que ele parou de dar aula, ficou travado, estacionado. Agora no século XX, que as pessoas começaram a retomar aquele método. Mais uma vez, era um cara à frente do seu tempo. Não é um qualquer. Chico Xavier não é um qualquer. Bezerra de Menezes não é um qualquer. Gandhi não é um qualquer. Madre Teresa e Irmã Dulce não são quaisquer pessoas. São pessoas que já vieram preparadas, já vieram com a missão para determinada coisa. E ele também já veio com esse propósito, um espírito missionário, mas principalmente com uma indução grande de desenvolver o intelecto ainda mais. E a gente entende que quando de repente estamos nós dois lá, criancinhas, fazendo lá pela primeira vez exercício de matemática, você vai e arrebenta. Eu vou com maior dificuldade. Nossa, você é muito mais inteligente do que eu? Não. De repente você está relembrando, porque ecoa em você mesmo o que você já estudou em outras existências. Talvez para mim seja muito novo. E assim acontecia também com ele. Ele, um espírito já experimentado, um espírito já experimentado, um espírito que veio com muita intelectualidade, mas que certamente já tinha desenvolvido intelectualidade em outras existências. Então, pegando aqui, quando o professor deixou a Suíça rumo a Paris, ocupou-se em traduzir. Se liga nisso, gente. Como que era difícil para esse homem, né? Meu Deus do céu. Ocupou-se em traduzir para o alemão obras de grandes autores clássicos da França, dando preferência aos escritos de Fénelon, que tem, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas passagens, até no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, não tem, é mais no Evangelho mesmo, alguns dos quais, como Telêmaco, receberam inteligentes notas e foram publicados posteriormente para uso nos educandários. Já nessa época, o professor Rivaio era linguística notável e poliglota. Vamos ver aqui o quanto você consegue um paninho, alguma coisa, um papel que eu estou definindo aqui. E aqui ele sendo poliglota, gente, vamos ver aqui as línguas que o professor Rivaio falava. Ele falava alemão, inglês, italiano, castelhano ou espanhol, holandês, latim, grego, gaulês e o francês, que era a língua nativa dele. Só um pouquinho, né, de línguas, só um pouquinho de... Cara, o cara dedicava a vida dele para estudar. Além de obras, além de aulas, além de um monte de coisas, ele ainda se dedicava para falar línguas. E, inclusive, tem um fato muito interessante, que ele, naquele processo inicial, nas mesas girantes ou falantes, ele chegou e falou, cara, se é espírito mesmo, eu sou poliglota, todo mundo aqui só fala francês, eu vou fazer então em outro idioma a pergunta. E aí fez em alemão, e aí teve a resposta em alemão. Ele fez em holandês, teve a resposta em holandês. Fez em latim, em gaulês, teve a resposta. E aí ele começou a perceber que o negócio era muito mais sério do que ele supunha. Porque como você vai responder em gaulês se você não sabe? Então você está sendo utilizado, a sua ferramenta, no caso o seu corpo, como ferramenta para alguém inteligente responder para mim. Mais uma vez, esse método sendo criado por conta da capacidade dele. Ele fundou e dirigiu em Paris uma escola de primeiro grau, isso em 1825. Ele se formou em 1824. Em 1825, um ano depois, ele já estava fundando e dirigindo uma escola de primeiro grau. Sabe o que eu vejo nisso? Urgência. Não dá para ficar parado.
Espíritos que vieram com uma grande missão, normalmente não param. Eles têm uma urgência de fazer as atividades. Desde cedo já começam a fazer muitas coisas. Isso é para a gente se espelhar. Pode ser que a gente nem seja missionário, mas vamos na urgência também, que pelo menos a gente vai avançando. Organizou de 1835 a 1850 cursos gratuitos. Olha a parte moral. Ele não vai ganhar dinheiro com isso. Cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, empresa digna de econômicos em todos os tempos, mas sobretudo numa época que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Ele era diferenciado. E aqui eu estou falando antes de ele conhecer qualquer coisa de doutrina espírita, que nem existia. Antes de ele ter ouvido falar sobre mesas girantes. Allan Kardec é um espírito iluminado, porque além da parte intelectual gigante, ele também tem muito desenvolvido nele a parte moral. Os alunos dele ficavam extasiados, porque ele era extremamente acolhedor. Ele gostava de ensinar, ele se preocupava com a pessoa como um ser integral. Não simplesmente ficar lançando conteúdo como ainda hoje existe. Não é qualquer um. Não é um Sauler da vida. E aí a gente precisa, cada vez mais, conhecer essa figura. A gente fala muito sobre Allan Kardec, mas pouco a gente conhece sobre ele. Assim como essa alusão que eu sempre faço. Temos que seguir o Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. De que adianta a gente falar que tem que seguir ele se a gente não estuda? Se a gente não sabe os conhecimentos que dele vieram, o legado dele? A gente precisa estudar. Espíritas instruí-vos. Isso é responsabilidade nossa. É muito bom a gente vir aqui na palestra. É muito bom a gente pegar uma palestra online. É muito bom a gente estar de repente... Mas e o nosso esforço? Porque quando a gente está aqui na palestra... eu estou pegando terceirizado um conhecimento. O conhecimento que o Sauler, por exemplo, hoje, o Sauler veio aqui, estudou antes e está compartilhando. Se vocês de repente não estudam, vocês todos não estudam, vocês vão ficar com esse conhecimento do Sauler, com base em muitas coisas aqui, livro dos Espíritos e tudo, mas terceirizado. Nós temos que fazer a nossa parte. Até porque tem um ensinamento de Jesus que é muito interessante, que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. A gente tem que fazer a nossa parte. E não simplesmente ficar assim: ó Senhor, me ajuda. Não vai acontecer. Lecionou também matemática e retórica, sendo vastos os seus conhecimentos filósofos, e de gramática de língua francesa, como demonstram algumas obras de sua autoria. Preconizou o desenho geométrico, a leitura ponderada, os exercícios práticos da redação e considerava útil o estudo e o exercício da música vocal. Tá doido, o cara é um fenômeno. Esse é danado. Dá para pedir até autógrafo, não dá? Esse é o nosso codificador. Antes de se dedicar para a doutrina espírita, ele já era um cara muito dedicado. Isso tudo que eu trouxe é para a gente ter essa visão. Uma pessoa que nasceu em 1804 ou 7, agora eu não lembro, acho que 4, que nessa idade, antes de 1857, 50 e poucos anos só, o cara tem tanta coisa, tantos livros publicados, tantas ações, tantas realidades. Ele é um buscador. Ele é um cara super dedicado. E aí eu me rememoro quando a gente lê sobre Saulo de Tarso. Para quem nunca leu o livro Paulo Estevão, fica aqui a super dica, que é bom demais, meu Deus do céu. Saulo já tinha aquele vigor, já tinha energia, já tinha nele o pré-requisito que era necessário para ele ser depois o maior divulgador do cristianismo.
porque ele fazia isso com a lei mosaica. E ele ia de corpo e alma. Mas ele estava equivocado, porque faltava ali moralidade. E quando a moralidade chegou, as coisas se modificaram na vida dele. Ao passo que ele diz: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que gesto de humildade, né? O cara que era super arrogante, não se deixava dobrar por ninguém, caçou Gesiel ou Estevão, até conseguir ele ser lapidado, morto por apedrejamento. Depois, deixar o nome de lado, deixar a família, deixar a posição no Sinédrio, para exercer o início do início e pregar sobre aquele que ele não acreditava antes. Isso é um grande exercício da humildade. Como Allan Kardec é um nome que nos remete que o professor Rivalho também tem grande humildade. Ele poderia simplesmente chegar e falar: rapaz, esse negócio aqui tem que ser conhecido por todo mundo. Eu já sou o popstar da parada, todo mundo me conhece, eu já tenho um nome conhecido, vou colocar aqui, ó, Livro dos Espíritos, professor Rivaio. Ó, ia ser bom a beça, ia ser mais fácil, não ia? Mas ele não queria ter esses louros, ele não queria ter esse mérito, porque ele tinha o conhecimento que a doutrina não era dele. Daí que a gente não fica corrigindo, porque está tudo certo se a pessoa quiser falar. Mas kardecismo não existe, porque não é de Kardec. É espiritismo, porque é dos espíritos. E ele não quis trazer esse louro. É até chegar e meio que dar uma cutucada nele, né? Pô, você quis até mudar de nome para não ficar aí ganhando os louros, mas agora o pessoal fala que é kardecismo. Botou ele de novo em destaque. O destaque tem que ser em Jesus, que ele cresça e a gente diminua. A gente não precisa estar em evidência, quem tem que estar em evidência é o Cristo. E aí, nesse sentido, a gente começa a perceber que em 1857 os episódios começam a se dar com mais intensidade. Eu fico imaginando um cara extremamente cético, um cara cientista, alguém chegando para ele: professor, tá acontecendo um babado danado ali na rua tal, na casa de fulana de tal, as mesas estão girando no ar. Pelo amor de Deus, girando no ar? O negócio é muito maneiro, vamos lá ver. Desculpa, não tenho tempo para isso. Foram diversos convites e ele não aceitando, porque ele não ia ficar para misticismo, ele não ia ficar para fantasias, lembra? Ele não é dotado de fantasias, uma coisa romantesca, não, tinha que ser algo que chamasse atenção. Até que falaram: mas a gente pergunta e elas respondem. Calma aí, se responde, agora me interessei, deixa eu ver como é que é essa situação. E aí foi lá para ver. Como eu disse antes, o Livro dos Espíritos é um livro excepcional, que faz com que a gente reflita bastante. Eu ia ler aqui mais algumas coisas com relação à parte de Kardec e o Espiritismo, mas eu prefiro fazer uma coisa que vai tomar já praticamente o tempo, porque passa muito rápido, a gente vai falando, vai muito rápido. Para alguns que não conhecem, Kardec fez alguns comentários no Livro dos Espíritos. E se a gente pegasse só os comentários, daria um livro sensacional à parte. Só os comentários. E aí eu vou ler aqui alguns comentários de Kardec, para a gente entender por que esse homem letrado, esse buscador, esse cientista, esse que realmente dedicou a vida para uma parte acadêmica, moral e social, agora vai empregar toda essa energia, mas com esses conhecimentos já adquiridos antes, para a doutrina espírita. Capítulo 1, Deus. Aqui na terceira pergunta, que fala assim: poderíamos dizer que Deus é o infinito? Pergunta que Kardec fez para a resposta no colegiado de diversos médiuns, como eu falei antes, em outros lugares, condensando, comparando as respostas
ele teve a resposta. Definição é incompleta e decorre da pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Essa é a resposta dos espíritos. Mas notem aqui o comentário de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão humana não pode alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é o infinito é tentar defini-lo utilizando apenas uma de suas qualidades dentre todas as outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. A gente não sabe o que é infinito e a gente vai falar que Deus é infinito? Você não está falando nada, né? Um outro comentário aqui, ele diz assim: para acreditar em Deus, basta o homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Ele é cientista, gente. A gente vai ver sempre parte científica nos comentários de Kardec no Livro dos Espíritos. Isso é muito bom, porque a gente percebe mais uma vez que aquele tríplice aspecto tem que existir: ciência, filosofia e religião. Religião com sentido de religare, não é ficando fazendo dogmas, indo lá e ajoelhando, acendendo vela. Quer fazer isso, está tudo certo, desde que você entenda o porquê acender uma vela. A vela é um endereço energético, então está tudo certo se vocês quiserem acender vela. Não vai ser uma coisa absurda: meu Deus do céu, agora não vou mais entrar no nosso lar por conta da vela. E vocês não vão entrar por conta de um monte de outras coisas, não é por conta da vela. Então, a gente precisa entender o que está por detrás. E Kardec, com esse faro científico, com essa vontade de desbravar as coisas, ele trouxe, através dos comentários, muitos acréscimos. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada pôde fazer alguma coisa. Quem que criou o universo? Quem que criou as células? Quem que criou? Cara, se não foi o homem, não tem nenhum outro ser tão intelectualizado como o homem aqui na Terra, pelo menos que a gente conhece. Vai que tem alguns seres diferentes lá nas profundezas dos oceanos. Vai lá, né? Então, o grande ponto é que alguém tem que ter criado isso. Quer ver um negócio muito bizarro? H2O. Se você coloca H2O2, já mudou totalmente. Você já não pode beber essa água, que vai dar ruim. Basta uma modificação, começa a dar diferente. É tudo tão calculado, é tudo tão preciso, que não tem como não ter alguém criado isso tudo. E Kardec vem com essa pegada no Livro dos Espíritos. Outro comentário. Atribuir, aqui outro, antes. Se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Então, calma aí. Eu nem preciso saber ler e escrever. Eu não preciso ter escutado sobre isso para saber que existe um ser diferente? Sim. E aí ele fala, somente existiria naqueles que tivessem recebido o ensinamento, assim como acontece com o conhecimento científico. Ninguém chega e depois de algum período de idade, agora eu sei fazer cálculo, agora eu sei de repente biologia. Não, você tem que estudar para isso. Mas você conseguir sentir que tem alguma energia diferente, que alguém criou coisas que não foi o homem, isso é um instinto natural, porque nós somos criaturas de Deus e nós temos a centelha divina em nós. Atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria seria o mesmo que dizer
que a consequência vem antes da causa que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que deve ter uma causa. Pensa em tudo que existe, tem alguma coisa que veio antes para criar, tem que ter. E quem foi que criou? Aquele velho no trono, apontando, vem para cá, vai para lá, sobe, desce, fica dormindo. Não existe esse velho, grandão, fortão, poderoso. Esse é Zeus, que tem em algumas culturas. Esse é Odin. Tem uma palestra que eu falo sobre isso, sobre os deuses e as similaridades, dentre as culturas. A harmonia que regula as forças do universo baseiam-se em combinações e objetivos definidos, revelando assim um poder inteligente. Atribuir a formação primeira das coisas ao acaso é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Comentários científicos, a gente consegue perceber que é muito racional. As perguntas que são feitas para os espíritos, embora tenham um cunho muito racional, nem sempre as respostas são muito racionais. Vem para a parte emocional também, vem para a parte moral. Mas os comentários de Kardec são sempre científicos, porque ele é um professor e didaticamente tenta deixar esmiuçado. É só a gente engolir se der mole, mas é importante a gente filtrar, porque mesmo sendo Kardec, a gente tem que filtrar. Pode aparecer Jesus aqui na minha frente, de verdade, gente, eu vou filtrar o que está falando. Com o conhecimento que eu tenho da plasticidade do perispírito, pode ser um espírito se fazendo de Jesus. E eu sei que eu não estou tão evoluído para Jesus aparecer para mim, não. Então, pegando aqui uma outra parte importante de um outro capítulo, eu vou ler aqui e compartilhar mais ainda comentários de Kardec, para a gente realmente, cada vez mais, crescer os olhos sobre essa figura, que não ao acaso foi escolhida pelos espíritos. Na pergunta 340, que é a seguinte: o momento da encarnação é especial para o espírito? Ele entende esse ato como uma coisa séria e importante? É muito legal que até essa pergunta é uma pergunta simples, mas ele está deixando um monte de coisas, porque quando a gente vai lendo uma pergunta depois da outra, ele joga uma isca e depois ele vai costurando todo um caminho racional, porque ele quer ver aonde que isso vai chegar. Resposta: o espírito que reencarna é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que trará pela frente. Isso daqui está no capítulo 7, na segunda parte, a reencarnação. Comentário de Kardec para essa pergunta, gente. O viajante que embarca sabe que perigos se expõem, mas não sabe se naufragará. Eu estou indo para o mar, eu sei que eu vou encontrar adversidades, mas eu não sei se eu vou afundar ou não. Eu não sei se eu vou ficar naufragado ou não. O mesmo acontece com o espírito. Ele sabe o tipo de provas que irá enfrentar, mas não sabe se fracassará. Assim como a morte do corpo físico é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou melhor, de exílio, de prisão. Ele deixa o mundo espiritual para retornar ao mundo material, assim como o homem deixa o mundo material para retornar ao mundo espiritual. O espírito sabe que reencarnará, assim como o homem sabe que um dia morrerá. Isso vai acontecer. Faz parte da lei de progresso. A gente precisa reencarnar. Não é um acaso que quando a gente estuda, tem aqueles espíritos que são recalcitrantes, não querem de jeito nenhum, e aí vem a reencarnação
pela compulsória. O que é isso? Filho, não dá mais para escolher não, vamos embora. Não quero. Imagina no plano espiritual, né? Rola umas birras, rola aí uma malcriação, mas vai ter que acontecer. Ou vai, não tem jeito. Chega um momento que não dá mais para escolher. Não é? O espírito sabe que reencarnará, assim como o homem um dia morrerá. Assim, o espírito reencarnante é envolvido por um estado de perturbação, igual ao que envolve o homem quando ele entra em agonia antes de desencarnar. Essa perturbação irá acompanhá-lo até que a nova existência esteja completamente consolidada. Os momentos que antecedem a reencarnação constituem uma espécie de agonia para o espírito. Hoje, a gente ouve isso, pode até não parecer tão estranho. A gente já vem estudando sobre a doutrina espírita, às vezes a vida inteira, ou alguns anos, alguns meses, que seja. Viu algum filme, leu algum livro. Não existia nada disso nessa época. Isso é muito importante ser salientado. Não existia nada disso. Não existia nada parecido com isso. E mesmo assim, esse homem conseguia fazer comentários tão incríveis. Nós temos diversas perguntas aqui no Livro dos Espíritos, mas diversas outras nem foram colocadas porque naquele confronto não estava muito certinho, então ele preferiu não colocar. O trabalho que deve ter dado para fazer esse negócio, eu já ia ter desistido. Daí que vem o comprometimento de uma pessoa que se dedica verdadeiramente a aprender, que se dedica verdadeiramente para causas sociais e morais, que quer fazer isso porque eu sei que isso daqui vai mudar o mundo. Então eu vou dedicar nem que seja a minha vida inteira para isso. E assim ele fez. É para qualquer um? É para qualquer um que Jesus chegava e falava. A gente tem a parábola do jovem rico. Senhor, eu quero ganhar o reino, a vida eterna. Show de bola. Está cumprindo os mandamentos? Todos, desde que eu era menininho. E realmente, o cara é bacana, diferenciado. Show de bola, meu irmão. Jesus falando, ó. Show de bola, meu irmão. Vai lá, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. E aí ele foi e fez? Não. Ele falou, pô, não dá para mim não. Essa é a dificuldade. Kardec, depois que soube da doutrina espírita, ele viveu a vida integralmente para ela. Tanto ele quanto a Amélie, muito importante figura na doutrina espírita que pouco é lembrada, a esposa de Allan Kardec. Poucas pessoas também sabem, Allan Kardec não apenas fez a codificação, que são os 5 livros, né, o Pentateuco. Existem outros livros, mas também existe um grande legado nas revistas espíritas. Tão poucos espíritas têm esse conhecimento. E ali ele fala de uma forma muito mais simples. Assim, simples que eu digo mais direta, mais natural. Vale muito para todo mundo ler, pesquisar, estudar. Uma outra parte que eu quero compartilhar aqui também ainda, por conta dessa questão dos comentários, para mostrar o tamanho desse homem. Está no capítulo 3, na terceira parte, Lei do Trabalho. Olha só que interessante. Pergunta 682. O repouso, sendo uma necessidade para quem trabalha, não é também uma lei da natureza? São perguntas das mais variadas. Gente, leiam o Livro dos Espíritos. Leiam. Importante. Resposta, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças
do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que a nossa inteligência não está no cérebro. Ô Saulo, que isso aí, ó? Fala sério, hein? Sim. O cérebro, ele pode estar totalmente inativo. A pessoa com uma vida vegetativa, mas o espírito continua intelectualizado, captando tudo que está acontecendo ali. Então, sendo espírito, não pode estar atrelado à inteligência na matéria, que é o cérebro. Lembra que antes foi falado que a reencarnação é como se fosse uma prisão? Gente, não tem limites para o espírito direito. A gente precisa, até falado assim, dessa forma, é tão penoso que vocês precisam se arrastar para andar. No plano espiritual a gente levita, a gente volita, a gente é leve, precisa nem de dieta. E as coisas realmente começam a fazer mais sentido, porque se a inteligência está no espírito, quando eu durmo, eu me desdobro, eu parcialmente me liberto, então eu expando a minha inteligência, porque eu não fico mais enclausurado no corpo físico. Vamos dormir para a gente poder ter mais esse contato. Só que aí olha só o comentário de Kardec. Ao dizer que é preciso dar mais liberdade à inteligência, o espírito que respondeu está se referindo ao retorno do espírito encarnado ao mundo espiritual, enquanto o seu corpo físico está em repouso, ou melhor, dormindo. Gente, tem mais coisa aqui para compartilhar, o tempo avançou, mas vale demais a gente ressaltar para mais uma vez elucidar, para mais uma vez ficar firme. Ele poderia estar super envaidecido, ele poderia estar super se sentindo superior. Em nenhum momento ele se coloca dessa forma, em nenhum momento ele quis louros para ele. Se ele não fazia isso para se engrandecer, é porque verdadeiramente ele está com o intuito de contribuir para a humanidade. A gente consegue perceber com os ensinamentos do Cristo sobre a caridade desinteressada. O que é que ele ganhou? Individualmente, na verdade, quando a gente estuda sobre a história de Kardec, ele perdeu foi muita coisa na parte material, foi perseguido, foi ridicularizado. Esse cara deve estar ficando demente. Um homem tão inteligente, agora falando de espírito, pelo amor de Deus, espírito? Ah, tá brincando, né? Você não era aquele que não acreditava em fantasia? Aquele que era cético? Agora tá aí nessa vibe? E tem uma parte no livro, na Revista Espírita, que recebeu muitas críticas, né? E tem uma parte que fala assim, mais ou menos isso, tá? Vocês podem criticar o quanto quiser, mas antes de criticar, leiam, estudem, absorvam conhecimento. Depois que vocês tiverem a certeza do que é, podem criticar, se assim ainda for o desejo de vocês. Mas enquanto não tem o conhecimento, calem-se. O bicho era danado. Deixa. E tem uma música que eu quero deixar aqui para o final também, que fala sobre essa grande lei de a gente nascer, de a gente viver, de a gente morrer e renascer. Tente acreditar que o amor ainda virá pela reencarnação, tudo vai mudar. A família que nos cerca é aquela que escolhemos para nossa evolução. Isso agora entendemos. Tente acreditar que o amor ainda virá pela reencarnação, tudo vai mudar. A família que nos cerca é aquela que escolhemos para nossa evolução.
isso agora entendemos. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Tal é a lei. Gratidão enorme pela oportunidade mais uma vez, gente.